Nós acabamos de ver como Jesus foi um bom exemplo de bondade. A brochura Ame as Pessoas nos traz ainda 3 lições que vão nos ajudar a desenvolver essa qualidade. A primeira delas, no ponto 3, nos fala sobre ter empatia. Alguém gostaria de comentar para nós o que envolve ter empatia? Por favor, irmã Suzana. Ter empatia é a gente tentar se colocar no lugar da pessoa e também imaginar como que ela se sente. Exatamente, muito obrigado, irmã Suzana. E exatamente isso, muitas vezes nós não estamos passando pela mesma dificuldade, ou nunca passamos pela dificuldade que a pessoa está passando. Mas por termos empatia, nós vamos nos colocar na situação que a pessoa se encontra naquele momento. Nós temos também 2 perguntas que nós podemos nos fazer. Quais são elas? Alguém gostaria de citar para nós, por favor? A irmã Luciana, aqui na frente. Que preocupações ela talvez tenha? O que ela acha útil e interessante? Exatamente. Muito obrigado, irmã Luciana. Agora, irmãos, vamos imaginar a seguinte situação. Nós nos preparamos bem, preparamos uma matéria interessante para considerar com o morador. Nós batemos na casa do morador e ele veio até nós. Só que ele começa a falar sobre um outro assunto. Não é aquele que a gente tinha preparado. Ele começa a falar sobre uma dificuldade, uma provação, algo que tem o feito sofrer muito, que é a morte. Ele acabou de perder uma pessoa querida na morte. Diante dessa situação, a dificuldade dele é essa. Talvez não seja o ponto que nós tínhamos preparado, mas essa é a dificuldade dele. Essa é a provação que ele tem passado. Se isso acontecer, ouça o que a pessoa está dizendo. Ela precisa desabafar. Então, o que seria apropriado fazer diante dessa situação? Não é o que nós preparamos, porém é um assunto que a pessoa trouxe à tona. O que nós poderíamos fazer? O irmão Brás? Talvez aquela seja uma ocasião que nós não vamos conseguir, talvez, abrir a Bíblia. Talvez não vamos conseguir falar sobre um texto, mas talvez seja um momento só para escutar a pessoa, ouvir o que ela tem a dizer, ouvir ela desabafar, ouvir os sentimentos dela e talvez numa outra ocasião voltar com uma matéria preparada sobre aquele assunto e daí ajudá-la, talvez no momento em que ela esteja mais receptiva. Exatamente. Muito obrigado, irmão Brás. Então, escutar a pessoa. Ela tem uma dificuldade. Ouvir o desabafo dela, não mudar de assunto, não voltar para aquele assunto que nós tínhamos preparado, mas falar sobre aquilo que o morador tem de interesse, aquilo que ele tem de preocupação. Bom, agora nós sabemos qual é a preocupação do morador, qual é o desafio que ele vem sofrendo. O que será que poderia ser útil para ela? O que será que nós poderíamos fazer para ajudar essa pessoa que está passando por essa dificuldade? Alguém gostaria de comentar para nós, por favor? A irmã Giovana? Se a pessoa está passando por uma provação com respeito à morte de alguém que ama, nós podemos apresentar a ela a esperança que a Bíblia traz. Exatamente. Muito obrigado, irmã Giovana. Nós poderíamos citar, por exemplo, João 5, 28 e 29. Poderíamos citar Atos 24, 15. E talvez a pessoa tenha uma dúvida se a pessoa está sofrendo, o que está acontecendo com ela. Se esse for o caso, nós poderíamos ler o livro de Eclesiastes, capítulo 9 e o versículo 5. Bom, a preocupação do morador é a morte, o que tem acontecido com a pessoa. A solução para a morte é a ressurreição. Então, falar sobre esse assunto, com certeza vai ser de consolo para a pessoa. O ponto número 4 nos fala sobre falar com bondade e respeito. O que será que envolve isso? Alguém gostaria de comentar para nós, por favor? O irmão Gabriel ali no fundo, por favor. Quando nós mostramos que queremos ajudar alguém, que temos compaixão por ela, nós mostramos isso pela forma como falamos com a pessoa. Por isso temos que escolher as palavras que vamos usar e até mesmo no nosso tom de voz. Dessa forma, nós também devemos evitar coisas que possam ofender a pessoa e falar de uma forma branda, né? Com respeito, mostrando que nós nos importamos de verdade com a pessoa. Muito obrigado, irmão Gabriel. Exatamente. Então, falar de uma maneira calma, uma maneira branda. Os nossos gestos, as nossas expressões faciais podem acalmar a pessoa, podem ajudar a pessoa diante dessa situação. Imagina que a pessoa pode estar sofrendo no inferno de fogo,
que ela pode estar no céu, será que ali é o momento para entrarmos em um assunto profundo a respeito disso? Falar, olha, não existe o inferno de fogo, são 144 mil que vão viver no céu e o restante aqui na terra. Não é o momento para fazer esse tipo de abordagem, falar sobre esse tipo de assunto. O que a pessoa precisa naquele momento é de consolo. E talvez nós falemos pouco com ela. Ela precisa desabafar. Um outro ponto que nós temos é o ponto número 5. Seja prestativo. O que envolve ser prestativo? Irmão Márcio, por favor. Nessa situação é bom usar o bom senso. Veja se você pode ajudar a pessoa de forma prática. Atos de bondade podem abrir as portas para uma conversas futuras. Exatamente. Muito obrigado, irmão Márcio. Então esse é um ponto muito importante. Talvez nós possamos dar uma ajuda prática para o morador. E isso pode abrir uma porta para um assunto bem produtivo, para ajudar bastante a pessoa nesse sentido. Nós vimos sobre o nosso maior exemplo de bondade. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele mostrou de diversas maneiras. Ele curou doentes, ressuscitou mortos. Quando Lázaro morreu, ele consolou as irmãs de Lázaro, ele agiu com bondade com as pessoas. Foi um excelente exemplo para nós. Portanto, nós queremos também desenvolver essa qualidade. Assim nós nos tornaremos melhores pessoas e também melhores proclamadores do reino. Irmão Gustavo, muito obrigado pela sua excelente consideração. Um ponto importante que aí chamou a atenção nessa lição, irmãos, é ter empatia, né? Se colocar no lugar da pessoa. Se você voltar talvez alguns anos atrás, talvez você estivesse na mesma condição que aquela pessoa.